Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui. Prime Suspect é algo como suspeito principal, porque sempre mais ou menos no começo da narrativa, a Jane Tennyson já, pelo instinto dela, muitas das vezes, ela encafifa com um suspeito e a série, então, o episódio, a minissérie, vai ser traçar um caminho e conseguir provas para quebrar esse suspeito, ou seja, para que ele confesse que ele realmente cometeu o crime. Isso funciona em quase todos os episódios. E esse instinto da Jane Tennyson, ele também é responsável no episódio único da quinta temporada, que voltou a ser como minissérie, são 2 episódios de 1h40 cada, esse instinto dela acaba fazendo com que ela cometa erros de julgamento. Tanto é que essa quinta temporada chama Errors of Judgment, erros de julgamento. Percebam o plural. Então, uma das coisas que tornou isso, lembra que essa temporada é de 1996. Então, um outro dado de Prime Suspect que a gente tem nas histórias de detetive até hoje, aliás, muito. Pega detetives como Marcella, que são louquinhas, que é assim, quebrou, né, Prime Suspect quebrou aquela história do detetive apolíneo, do detetive implacável, porém meio paizão, né, para nós honestos, que aquele cara que iria retomar a ordem. No caso de Prime Suspect, a Jane Tennyson, ela comete erros que nesse caso aí vão custar até a vida de pessoas. E ela reage a esses erros também, né? Então a gente vê como eu estou vendo as temporadas todas mais ou menos perto e na ordem cronológica, eu vou vendo também como que isso vai esses dissabores e no caso esses erros dessa temporada vão se acumulando na construção daquela personagem, daquela mulher. Outra grande temporada que trabalha com uma questão complicadésima, porque assim, os machos de Londres certamente estavam de saco cheio da detetive superintendente Jane Tennyson e a mandam para Manchester. E ela não está nada feliz lá em Manchester. Só que Manchester tem um subtexto de decadência, porque assim, no século XIX, Manchester era toda poderosa por causa da Revolução Industrial, tinha muita manufatura lá. Só você ler romances da Elizabeth Gaskell e tal. No século XX, o contrário, Manchester era uma coisa assim de decadência inglesa. Eu que gosto muito de anos 80, cultura pós-punk, muitos dos grupos que eu gosto, Joy Division, Smiths, eles vêm desse cenário pós-industrial, apocalíptico, de alta violência, pobreza e desemprego de Manchester. Tudo bem, em 1996 a situação já era mais ou menos diferente, mas o norte da Inglaterra ainda vivia, né? Manchester ainda vivia essa coisa de ser menos desenvolvido do que seus colegas do sul. E aí então a Jane Tennyson tem que se haver com delinquência juvenil, que é um tema super complicado. Qualquer tema, né? Se for levado a sério, como os roteiros de Prime Suspect fazem, são complicados, especialmente envolvendo crime. Porque aí tem, no caso de delinquência juvenil, tem aqueles que acham que eles merecem uma segunda chance, outros acham que eles devem ser exterminados mesmo. De uma forma ou de outra, sempre isso vai estar discutido no roteiro. E tem, claro, um Prime Suspect, que é o The Street. Que aí eu. Primeiro pontinho que eu. Sabe, não gostei. Nas 5 temporadas, né? É o primeiro. É muito cheio de fogo de artifício, tal do The Street. É um psicopata, mas muito over the top, eu achei. E o final fica enrolando.
sabe assim, ao invés de ele matar logo quem que ele queria matar, antes ele fazia mais rápido. No final, ao invés de matar, ele fica falando, falando, falando. Sabe aquela história que você vê o roteiro tá dando tempo para a polícia chegar? Então, e um histriônico, essa palavra que eu queria, gritando e tal. Ahm, Tudo bem, a gente tem isso hoje em dia, ainda bastante, mas eu não acho que Prime Suspect precisava disso em 96. A não ser que também eles tenham na televisão inventado, entre aspas, isso, mas não. Eu prefiro, não é assim. É um show de fogos de artifício que a série não precisava ter, porque ela é sempre quieta, e o próprio episódio era mais quieto. Não tira, assim, o brilho do show, mas mostra que tem um errinho ali, tudo bem. Mas é uma temporada mais do que assistível. E a Helen Mirren tá fantástica. O complicado é entender os sotaques do pessoal de Manchester. Meu Deus, ainda bem que eu consegui uma versão que tinha closed captions. Tinha o original em inglês lá, porque eu perdia muita coisa. Mas ainda dá para ver muito bem Prime Suspects Season 5, ou como eles dizem na Inglaterra, Series 5. Eles não usam Season como nos Estados Unidos. Series. Procure e ache, porque vocês vão gostar. Quem quer um policial mais sério, vamos dizer assim, mais documental e mais triste e que influencia as séries até hoje. Tchau.